Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ninguém me avisou que seria tão difícil gravar conteúdo para o canal no YouTube. Eu confesso que eu tô patinando, tô tendo muita dificuldade, tenho procrastinado bastante. Na semana passada eu não gravei nada aqui pro canal. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo muito interessante que eu comecei a fazer, que na verdade foi um desafio, que há muito tempo eu gostaria de ter começado, mas eu não tinha coragem, sabe? Na verdade, eu tava relutante, porque eu imaginava que eu não ia conseguir ficar. Então, hoje é o meu 8º dia evitando o consumo de açúcar. Eu estou há 8 dias sem consumir açúcar adicionado. Quando eu falo sem consumir açúcar, eu não estou dizendo que eu parei, literalmente, tirei literalmente o açúcar da minha vida. Mas eu estou reconfigurando meu paladar. Eu estou lendo um livro que se chama Mude os Seus Horários, Mude a Sua Vida. Não sei se você já ouviu falar desse livro, mas ele, dentro desse livro, contém muitas instruções em relação à saúde. Não só a saúde do sono, né, que é um dos focos do livro, não só a saúde do sono, mas a sua saúde em geral. O seu tipo de corpo, o melhor horário para você dormir, o melhor tipo de treino para você fazer, o melhor tipo de alimentação, como funciona, na verdade, o seu organismo e como o nosso organismo como um todo, ele tende a acompanhar o dia, né? O desenvolvimento do dia, do nascer do sol até o pôr do sol. E eu comecei a sentir o desejo e a vontade de me desafiar a eliminar o açúcar, que é, como todos nós sabemos, um veneno para a nossa saúde. Mas ele em grande quantidade, claro, né? Que em doses equilibradas ele não tem tanto risco. Porém, de qualquer forma, ele é um risco para a nossa saúde. Então, eu decidi fazer um desafio de 7 dias inicialmente. E eu imaginava que isso seria muito mais difícil. Porém, eu, mesmo não sendo uma pessoa chocolatra, eu não me considero uma pessoa viciada em açúcar. Eu não me considero uma pessoa, como é que eu posso dizer? Louca de comer todo dia. Eu sou uma pessoa super tranquila. Eu sou muito fácil de me adaptar a uma nova situação. Então, eu quis somar essa minha facilidade de me adaptar a novos contextos para ficar sem o açúcar pelo menos por 7 dias. Então, a minha experiência, apesar de ter sido pouco tempo, não foi tão difícil como eu tenho visto, que eu acompanho alguns vídeos, alguns conteúdos aqui, falando sobre a questão de você deixar o açúcar. E eu vi muitos relatos de pessoas que ficaram 15 dias, 21 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses e tal. Eu estou ainda nesse jejum de açúcar, né? Nesse jejum de doce. Pretendo continuar, porque, gente, desde o primeiro dia eu já tive uma percepção de mudança no meu corpo, principalmente na questão do inchaço. Eu sou uma pessoa que eu retenho muito líquido, eu retenho muitos gases, e dos benefícios que eu vi de ficar sem consumir o açúcar é justamente essa questão do inchaço. O seu corpo, ele tende a permanecer ali sem aquele estufamento, aquela sensação de estufamento no final do dia, e que o abdômen fica lá em cima. Então eu sempre tive esse problema de chegar no final do dia e sentir muita dificuldade até mesmo para dormir por conta do estufamento. Tanto que eu passei a não jantar à noite, a não comer coisas pesadas à noite. Depois de 6 horas é muito difícil eu comer. Quando eu como bem pouquinho, sabe? Eu como um mingau de aveia, uma banana amassada, algo só para enganar a fome, para chegar no outro dia. Mas eu costumo não me alimentar no período da noite, e também seguindo as instruções desse livro, que esse médico, ele fala, é um médico indiano, ele instrui que o nosso organismo, ele não foi criado para digestão à noite. O nosso sistema digestivo, a capacidade do nosso estômago de digerir os alimentos é mais lento durante a noite, porque durante a noite o corpo entende que é hora de dormir. Então, o corpo, ele meio que atrasa um pouquinho a questão ali do trabalhar das digestões. Então, eu já fazia isso antes, né, para evitar essa sensação de estufamento, e depois do livro eu comecei também a colocar essa instrução em prática. E a questão é que minha experiência, ela não foi tão aterradora quanto eu tenho visto, né, muitas pessoas que falam que ficam abstinentes, sentem dor de cabeça,
fica com um humor diferente. Olha que essa semana foi a semana do ciclo, né, no meu ciclo menstrual. E apesar de tudo isso, eu não senti aquele desespero. A minha maior dificuldade, acho que foi a questão do café sem açúcar, né? Que nos primeiros dias eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tomar café sem açúcar? Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de café, eu só tomo café como um líquido ali pra descer as outras coisas, né? E meu café da manhã, basicamente, era pão, né? Pão com ovo, pão com queijo, pão com manteiga. E cuscuz, porque eu gosto muito de cuscuz, eu sou apaixonada por cuscuz. E às vezes uma tapiocazinha. Aí o que eu fiz? Eu tirei o pão, né? Tirei o pão no café da manhã, especialmente, e substituí pelo cuscuz, com sal, né? Sem o açúcar. E a tapioca também, né? Com um pouquinho de manteiga, um queijinho, uma banana e tal. E a banana sempre fazendo parte. A banana virou o meu adoçante, né? Tudo que eu faço, eu enfio banana ali. Então, eu aprendi também uma receita de vitamina, né? Que vai leite de coco, a banana, a beterraba e o mamão, que é uma delícia. E eu já tô viciada. Eu coloco aveia também. E assim, tô substituindo o café da manhã. Então, gente, nesse início eu não senti muita diferença, né? Eu perdi peso, eu já pesei, e em comparação à semana retrasada, né? Porque eu comecei no dia 10, mais ou menos, foi no dia 10. Em comparação à semana retrasada, eu emagreci coisa de quase 1 quilo. Então, sim, eu acredito que sim, essa redução de consumo de açúcar contribuiu para a perda de peso também. Mas eu senti também uma melhora, principalmente no meu sono, eu senti melhora na minha capacidade de concentração, de estar ali, sabe, a minha mente trabalhar melhor. E sim, nessa questão do estufamento. Eu não sei se daqui para frente eu vou ter vou conseguir perceber mais benefícios, mas de início foi só isso. Então, o que é mais difícil, eu acredito que é algo que atrapalha o processo. A gente querer sempre buscar substitutos pro açúcar. Porque eu acho interessante a coisa de você encarar o desconforto mesmo. Tomar o seu café sem açúcar, comer uma comida mais com gosto da comida mesmo, não evitar deliberadamente o consumo de doces, de coisas industrializadas, de doce mesmo, propriamente, de bala, de chocolate, de leite condensado, coisa do tipo, né? Essas coisas que realmente tem ali o açúcar presente muito forte. Então, eu procurei evitar, né? Evitar por quê? Porque aqui na minha casa todo mundo gosta, sabe? Inclusive, todo dia tem um doce, tem que ter alguma coisa ali para os meninos comerem. Então, eu literalmente estou no cenário de guerra. E nesse final de semana tivemos um aniversário infantil. Vocês sabem que aniversário infantil é cercado de doce, né? Muito brigadeiro, o bolo propriamente. Eu sou apaixonada por bolo de aniversário, bolo recheado. E aí eu tive que passar vontade, gente. Eu não senti dificuldade, por incrível que pareça. Eu comi salgadinhos, né? Não tomei refrigerante. Inclusive, o refrigerante é o que eu deletei. Há muito tempo eu não consumo o refrigerante. E não é só por questão de saúde, mas porque eu também não gosto. Eu não gosto do fervilhar do refrigerante. Não gosto do gosto, não gosto do doce. Não sou chegada no refrigerante. Agora, se tu me der uma água com gás, eu vou gostar, porque não tem gosto de nada. Mas o refrigerante não desce. Então, tinha refrigerante, tinha doce, tinha brigadeiro, tinha tudo de doce lá que você pensar. Então, eu consegui driblar, passar a vontade, porque a vontade dá vontade de comer, dá vontade de lambuzar. Mas eu falei, não, eu tô dentro ainda na minha janela de jejum do desafio, então eu vou ultrapassar. E sim, gente, dei conta, fui, voltei, não comi, comi torta salgada. Torta salgada e alguns salgadinhos, também não comi muito, sabe? E eu acho muito interessante você enfrentar esse desconforto, porque eu não sei, algumas pessoas, acho que varia muito, né, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas falam que a primeira semana é muito difícil, os 3 primeiros dias é muito difícil, mas isso se você realmente tiver uma vida muito viciada no açúcar, se você for uma pessoa que realmente não vive sem. E eu não tive dificuldade, sabe? Mas algo me ajudou muito também nesse processo de deletar de vez, que foi o treinar do paladar. Há 1 mês e meio eu venho treinando meu paladar. E como é que eu fiz isso? Esse livro, ele fala sobre os tipos de sabores que a gente tem além do doce e do salgado, né? Que tem o amargo, o picante e o adstringente, além, né,
do doce, do amargo, que a gente já conhece, que é os mais principais. Então, ele fala no livro que você precisa rebobinar, retreinar o seu paladar a gostar desses sabores. Não a gostar, mas treinar as papilas, perdão, gustativas a perceber esses sabores, que é o sabor amargo, o astringente, o azedo também, que tem o azedo, e o picante. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a consumir alimentos de sabor azedo, picante, amargo. O amargo eu comprei jiló, gente. Eu comecei a comer jiló. Jiló refogado, sem sal, sem nada. Comer ele puro. Sabe que ele tem um amargor. Eu não tirei, não cortei para tirar o amargor, comi mesmo. Colocava ali, refogava no arroz. E assim, eu basicamente gosto desses sabores excêntricos, sabe? Ali o limão mesmo, tomando muita água com limão. Foi um mês todo assim, tomando água com limão. Colocando um pouquinho de pimenta do reino ali na comida. Colocando um pouquinho do jiló propriamente dito, que é um pouquinho amargo. Então, eu procurei sentir esse desconforto para que o meu paladar ele não estranhasse. E, pasmem, na primeira semana eu tirei realmente o açúcar do café e comecei a tomar o café amargo mesmo, amargo, para que o meu paladar ele começasse a aceitar. Porque, gente, a gente fala, tem gente que fala assim, eu não consigo tirar o açúcar do café. Mas se você colocar como propósito de enfrentar o desconforto, você vai ver que depois de alguns dias você vai se acostumar. E eu basicamente, eu não gosto do gosto do café puro, nem adoçado, eu não gosto muito. Mas eu passei a colocar um pouquinho de leite em pó, porque o leite em pó não tem açúcar. E ele não adoça, mas ele dá um gosto diferente que dá pra você beber. Então, eu passei a colocar um pouquinho, uma colherzinha de chá no café. E depois, eu também tomo ele puro. Hoje eu não tenho problema em tomar ele puro, mas no início eu coloquei leite em pó pra poder descer, pra eu acostumar. Então, pra mim foi um pouquinho mais fácil, porque eu passei a fazer e evitar deliberadamente o doce, as balas, chocolate, bombom, entendeu? Pipoca doce, tudo muito doce. Então, essa é uma dica muito importante. Se você quiser começar um desafio sem açúcar, 7 dias, comece com um período de tempo bem pequeno, 3 dias, 4 dias, uma semana, para que você não se sinta louca, desesperada. Outra dica também é comprar um adoçante natural, né? Eu comprei até na Shopee, chama xilitol, porque esses adoçantes líquidos, eu fiquei sabendo que eles são prejudiciais à saúde, e eu não gosto do gosto do adoçante líquido. Eu acho que deixa um gosto muito ruim. Então, eu comprei na Shopee, tô esperando chegar, porque serve pra você adoçar. Então, o meu objetivo é continuar esse jejum de açúcar, evitando ao máximo o açúcar adicionado, ou seja, dar adeus realmente a bolo, a doces, sobremesas muito carregadas. Inclusive, eu já estou pesquisando meios de substituir, né? Porque, gente, tem meios de substituir. Tem como você fazer uma sobremesa zero açúcar, tem como você fazer um bolo fit. Inclusive, eu vou comprar os ingredientes, porque eu não tenho tudo aqui em casa, pra fazer bolo de banana, que eu sou apaixonada, gente, eu amo banana. E aí tem como você fazer com farinha de aveia e banana, sem o açúcar. Então, pra mim, já é uma ótima opção pra substituir o bolo, porque eu gosto muito de bolo. Outra coisa também é o pão. Eu não tirei o pão de sal, sabe? O pão de sal eu consumo, mas não em grandes quantidades. Só ali no final da tarde eu como um com ovo, né? Com frango, com queijo. É muito bom. E outra coisa que eu queria falar sobre a questão dos açúcares que tem nos carboidratos, que as pessoas falam, né? Que não foi um zero açúcar, porque os alimentos que contêm carboidrato, eles se transformam em glicose no organismo. Então, arroz, macarrão, pão, eu não tirei nada disso, sabe, gente? Eu não tirei nada de radical. Declarei guerra apenas ao açúcar adicionado, que é simplesmente os doces mesmo, sabe? E tô olhando muito os rótulos das coisas pra ver se tem ali o açúcar, tudo direitinho. Tô ainda fazendo essa mudança no paladar, consumindo alimentos deliberadamente, gente. É ruim, é desconfortável. Porém, eu quero me tornar uma pessoa livre, sabe? Livre de amarras. Eu não quero ser uma pessoa dependente de alguma coisa, de um alimento. Eu não quero ser uma pessoa dependente de açúcar. Eu não quero ser uma pessoa que não consegue se libertar.
sabe? E nesse dia que eu fui pro aniversário, eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir ficar sem comer um brigadeirozinho, um docinho, uma uvinha, né? Ai, meu Deus, eu gosto tanto de brigadeiro. Mas quando eu olhei, eu falei, não, eu posso, eu consigo, sabe? Tem uma amiga na igreja que ela falou assim, não acredito, tá chegando o final de ano, como é que você vai fazer com a sobremesa? Eu falei, eu vou resistir, eu vou dizer não. E a sensação de você dizer não pra si mesmo em prol de um desafio, sabe? Eu não acho que isso seja extremismo, eu não acho que isso seja radicalismo, pelo contrário. Eu acho isso uma virtude e é essa virtude que eu quero adquirir pra minha vida, sabe? Esse canal, quando eu criei simplesmente pra compartilhar com as pessoas que você consegue ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que cuida do corpo, da alma e da mente, do espírito, sabe? Então, hoje eu vim trazer pra vocês que sim, é possível. Eu fiquei 7 dias sem açúcar, como eu falei, colocando aqui em pormenores. Não tirei carboidrato, coisa tipo, não foi uma coisa radical, foi só açúcar adicionado. Isso já é um começo para quem quer ter uma alimentação mais saudável. E eu tenho buscado isso, sabe? Ter uma alimentação mais saudável. Cuidar realmente do meu corpo, tirar todo o excesso de gordura, de peso, de excessos que realmente não faz parte do meu corpo. Chegar ali a um peso ideal para minha altura, né? Que a gente sabe que tem um peso ideal para nossa altura. Eu tenho 1,5 m, gente. Então eu pesava 63. Eu tô com 58 quilos. Então eu pesei de 63. Eu perdi quase 3 quilos, não é isso? Deixa eu ver. Eu tô 4 quilos. De lá pra cá foram 4 quilos. Então, eu pretendo chegar nos 55 quilos e depois chegar nos 50, porque o meu peso, ele tem que estar pareado com a segunda casa decimal da minha altura. Eu peso 1,5 m, então o meu peso ideal tem que meados ali de 53 a 55 quilos no máximo. Então, o desativar do açúcar na sua vida vai acelerar, gente. Você vai perder peso. Acelera a perda de peso, né? Porque o açúcar, ele acaba impedindo o desenvolvimento do nosso organismo. Quando você tira, o organismo, ele começa a usar a gordura como fonte de energia. Então, eu quis trazer para vocês hoje essa experiência que eu tive nessa primeira semana sem açúcar. Não foi tão difícil para mim. Ou como eu falei, eu usei esses truques de estar ali, né, driblando, encarando de frente, porque aqui em casa todo mundo é viciado em doce. E também uma forma de dar exemplo, né? Eu sei que é muito difícil para quem tá começando, mas eu queria saber, sim, como é o estilo de vida de uma pessoa que é livre do açúcar. E não esperar, na verdade, né, uma diabetes, um problema renal, um problema de saúde bater a porta para fazer para cortar essas coisas da nossa vida, que a gente tem consciência que faz mal, mas muitas das vezes a gente só procura melhorar ou retirar da nossa vida diante de um diagnóstico. Então é isso, eu espero que a minha coragem de começar inspire você também a começar, não só a retirar o açúcar, mas também ter um estilo de vida mais saudável, começar a ter um estilo de vida consciente com a alimentação, que é muito importante, não só em relação ao corpo, mas também à sua mente, ao seu espírito e à sua alma. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, comentar aqui embaixo a sua experiência com essa coisa do açúcar, de outro tipo de alimentação, deixem dicas e experiências que vai validar e ajudar outras pessoas também nesse processo, que é um pouco mais difícil, que é um processo que precisa de muita disciplina, de muita dedicação, de muita oração também. Tá bom, gente? No próximo vídeo a gente conversa, eu vou continuar com esse processo, mostrando aqui pra vocês como é que tá sendo pra mim. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!